Adrenalina. Não faltaram desafios e aventuras na etapa de Penedo do Mitsubishi Outdoor. Tiveram várias atividades, dentre elas abrir porteiras, fechar porteiras, identificar quais eram as fotos, de determinados locais, mas a que deu com certeza o maior trabalho foi essa de subir até 2.500 metros e depois retornar. A equipe campeã na categoria Fã foi a Colégio QI Oicos Aventura. Na categoria Extreme, quem conquistou o primeiro lugar foi a equipe Futura Race Team. Chegou ao fim mais uma etapa do Mitsubishi Motorsports e do Mitsubishi Outdoor. A nação 4x4 se despede de Penedo e já se prepara para a próxima e última etapa da temporada 2011. É lá que nós vamos conhecer os grandes vencedores dos ralis de estratégia e de regularidade da marca dos 3 diamantes. Até lá! Obstáculos, desafios e superações fazem parte da vida de quem tem o verdadeiro espírito 4x4. Tudo isso já se tornou rotina na vida de César Grosso. Com apenas 27 anos de idade, ele já acumula dezenas de vitórias e títulos em campeonatos de escalada. Explica pra gente essa diferença que nós vemos muitas pessoas chamando o escalador de alpinista ou alpinista de escalador. Qual que é a grande diferença, Cezinha? Esse nome alpinismo veio nos anos 90, quando não tinha claro o que era escalada e o que era alpinismo. Era todo mundo alpinista, né? Porque o alpinismo é mais velho, mais antigo que a escalada. Então o alpinista é aquele que escala Alpes, simplesmente. Escalada em neve, alta montanha, ar rarefeito e tal. O escalador escala normalmente paredes rochosas, então tem a escalada esportiva, escalada de competição, escalada tradicional. Então as duas são uma ascensão na rocha ou na montanha, mas o alpinismo é para os Alpes e a escalada é para a rocha. Para chegar ao ponto mais alto de uma parede rochosa, um bloco ou um muro, os atletas enfrentam muitos metros de percurso, cheios de obstáculos. Dentro da escalada esportiva tem as divisões, né? Então na escalada esportiva pode ser ou em rocha ou indoor. Na rocha é mais um desafio, então normalmente você treina indoor para chegar na rocha e conseguir encadenar, que a gente fala, né? Que é escalar sem cair aquela via. As competições são sempre indoor, né? Então a gente chega, por exemplo, tem campeonato são duas modalidades, de boulder e de via. Boulder é uma modalidade mais explosiva da escalada. Então aqui a gente tem as paredes de boulder, que é a modalidade, a gente escala sem corda, mas a gente não vai muito alto ali, por volta de 4 metros. E se cair a gente tem o colchão para amortecer. E a escalada de dificuldade, que é a mais clássica, a mais tradicional, Que é a de via. Que é a de via, que escala com corda, 20, 25 metros de altura, é mais resistente, então não é tão explosivo, só que você tem que ter muita resistência no braço. No muro tem as fitas que identificam as vias pelas diferentes cores. Então tem aqui, por exemplo, o início de um 7A, início de um 4B. Então a via mais fácil é um 4A, depois o 4B, 4C, 5A, BC. E assim, quanto maior o número e maior a letra, mais difícil é a via. Para encarar tudo isso, é preciso muito treino e preparo físico. O treino de escalada ele é bem forte, judia bastante das mãos e do corpo, então dá em média aí de 3 a 6 horas por dia, dependendo da fase do calendário, que você está, se está perto do campeonato ou longe. Então a gente passa, na verdade, horas ali escalando, fazendo diferentes séries, exercícios na parede. O que mais maltrata são as mãos, né? Tem que ter muita técnica para aproveitar o movimento, para conseguir fazer ele da maneira mais fácil. E é um esporte também bastante estratégico, porque numa via ali de 20 metros, por exemplo, é muito importante você saber onde descansar, como descansar e quanto tempo descansar em cada trecho da via. Também não podem faltar aos escaladores o espírito de superação e a vontade de ir sempre mais alto para vencer cada desafio. O que mais faz a diferença entre ir bem e mal no campeonato, eu acho que é esse desafio de você
chegar na via já com a certeza que você vai mandar. Isso daí é como se fosse uma crença interna, que você vai entrar e conseguir fazer ela. Isso eu acho que para mim é o maior desafio. Fechado, 1 minute. A Saga de um Campeão. O nome do livro, por si só, já inspira a curiosidade em qualquer um que aprecie temas como superação e esporte. Quando se descobre um pouco mais da história do seu autor, fica impossível não se apaixonar pela trajetória e pelo exemplo que ele representa. São quase 30 anos de títulos no iatismo, entre eles 2 medalhas de bronze em Olimpíadas, um campeonato mundial, 5 sul-americanos e mais de uma dezena de brasileiros em 3 classes diferentes. Há 13 anos, no auge da carreira, um acidente quase o matou e ele acabou tendo que amputar uma das pernas. Foi o começo de uma nova vida, tão vitoriosa como a anterior e cheia de novos desafios. Lars Grael, um entrevistado muito especial que há tempos a gente queria ver aqui no MIT TV. Hoje ele é nosso desbravador 4x4. Você tem uma parte da sua família que é dinamarquesa, que tem uma tradição muito forte na vela. Quando jovem, você aparentemente, segundo o seu livro e algumas coisas que eu li, não almejava tanto ser velejador, mas mesmo assim, com 10 anos de idade, ganhou seu primeiro barco. Pensou em ser geólogo, por causa de umas pedrinhas que você colecionava na infância. Tá por dentro, hein? Quem sabe até seguir a carreira militar por causa do seu pai. Então, como é que você chegou à conclusão de que, de fato, não tinha como fugir dessa história, que você seria, sim, um velejador? A coisa foi acontecendo, né? Nós temos uma espécie de saga de família com relação à maritimidade, à vela. Meu avô, ele era dinamarquês, então trouxe essa cultura náutica para a nossa família, para o Brasil e para Niterói. Os nossos tios foram tricampeões mundiais, né? Medalhistas em Jogos Pan-Americanos, velejadores olímpicos. O Torben entrou de cabeça nessa agenda da vela. Eu era um pouco mais difuso, tinha muita admiração pelo meu pai, militar do Exército, paraquedista, então tinha a vontade de seguir também aquela carreira. Já o meu avô influenciava esse aspecto com relação à geologia, à mineralogia, então eu estava naquela dúvida. Mas enquanto isso, a vela foi acontecendo. Inevitável, não é? Até a hora que eu formei dupla com o Torben. Aí fomos bicampeões brasileiros, campeões mundiais da classe Sniper, e estava ali o cenário olímpico aberto, foi entrar nele. O seu acidente aconteceu 3 dias antes do pré-olímpico de Sydney. E alguns meses após o ocorrido, você já estava velejando novamente e com vitória. De onde você tirou tanta garra, perseverança e determinação, Lars? Olha, Elisa, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. O fato é esse. Mas, quando você está naquele limiar entre vida e morte, realmente todos os valores afloram, né? E sentimentos, uma vontade intensa de viver, mesmo assumindo uma nova realidade de vida como deficiente. Então, voltar ao mar era quase que uma volta por cima, porque no ambiente onde eu dediquei a minha vida, foi onde eu quase perdi a vida. Então, voltar para o mar e para a vela era uma questão de superação própria. Mas voltar a competir, bons resultados, eu nem pensava nisso mais. Achava que a minha agenda esportiva na vela tinha acabado. Aí, com o tempo, eu percebi que eu poderia ultrapassar barreiras, limites, né? Isso veio de lá para cá. Eu fui tricampeão sul-americano na vela olímpica na classe Star, 5 vezes campeão nacional. Nos últimos 2 mundiais da classe Star, fui bronze no ano, 4º lugar na última edição. Então isso devolveu aquela chama olímpica assim, para eu me sentir útil, competitivo, estar aqui competindo na Mitsubishi Cup e dando a minha contribuição. Você que conhece tanto a costa brasileira, eu gostaria que você indicasse um destino de uma viagem bacana para quem está assistindo o MIT TV. Olha, seriam vários, viu? Mas atualmente eu estou muito apaixonado pela Bahia, né? A Bahia de Todos os Santos, ela é linda, ela é completa, ela tem várias opções de lazer, de passeio.
Eu ainda quero conhecer a Baía de Camambu, que todo mundo fala que é o máximo, eu ainda não cheguei lá, questão de tempo. Laros, eu vou lhe fazer a última pergunta, mas antes eu vou ler 2 frases de um trecho do seu livro, tá bom? Que é a seguinte: no leito do hospital, entre a vida e a morte, eu ainda pensava como atleta. Não havia escolhido disputar aquela prova, mas precisava vencê-la. Aqui é um grande exemplo de superação e da competição como um atleta que você pôs na sua vida. Para você, com todos esses atributos e essa sua garra, o que é ser 4x4? É superar, né, os limites do óbvio, né? É a pessoa ter força, garra, perseverança, tenacidade, né? É você não acreditar que na vida tem limites impostos para nós. Até onde vai a força da mente humana? A força de vontade de querer fazer a diferença, né? Isso é ser um 4x4, né, em linguagem Mitsubishi. Quando eu estava lá no leito hospitalar, né, pensando o que seria da minha vida, surgiram pessoas que passaram por situações semelhantes e me encheram, né, de uma energia positiva. Eram pessoas, exemplos vivos de superação. Eu tento ser apenas mais um. O MIT TV de hoje fica por aqui, mas a gente se vê em breve, no próximo dia 29 de setembro, aqui no Band Esportes. Até lá!